Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a esta que é a nossa quarta e última aula sobre as noções de administração pública. Então hoje nós chegamos ao ponto máximo dos nossos estudos, que é o verdadeiro ápice do tema, porque nós não abordaremos mais o raciocínio histórico, ou seja, aquele de composição, de crescimento das sociedades, e também já não é momento de discutirmos sobre as teorias puras que originaram a administração, tanto a que é sediada na empresa privada quanto a sediada nos órgãos públicos. Hoje, pessoal, é o dia de retratarmos a estrutura da administração voltada aí sim ao mais legítimo interesse público. Ou seja, aquela administração voltada ao atendimento das imensas necessidades desse igualmente imenso país chamado Brasil. E por falar em imenso, meus caros, eu imagino que não seja difícil vocês pensarem sobre o quão complexa deve ter sido a estruturação, ou seja, a organização desse processo num país como o Brasil, de dimensões continentais, de diversas particularidades regionais, de cidades extremamente desiguais. E a partir daí vocês percebem a diferença de culturas, o choque cultural que acontece em todas as regiões brasileiras. É nessa enorme quebra de padrões culturais que a lei encontra o seu desafio maior, que é tentar uniformizar o trabalho de todas as entidades públicas, desde o Acre até o Rio Grande do Sul. É nessa busca de um padrão organizacional, ou seja, de um padrão nacional, que busque atender às demandas várias de saúde, educação, habitação, segurança pública, dentre outras necessidades, que a Constituição brasileira ela procura e ela deve desempenhar o seu papel fundamental, especialmente previsto no título 3, que é a chamada Organização do Estado. Ali vocês irão encontrar as disposições da organização político-administrativa do Estado, principalmente ilustradas pelo importante artigo 18 da Constituição Federal. Acompanhe na tela, pessoal, o primeiro slide. Vejam que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, conforme a leitura do artigo 18, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Meus caros, o que vocês precisam entender aqui? Que a ideia de república, e isso vale para qualquer prova de concursos públicos e valerá também com muita ênfase nas nossas avaliações, é que a mesma, ou seja, a República, detém a chamada soberania. E vocês vejam na tela que à esquerda nós temos um quadro, que na verdade é um mapa brasileiro, que exatamente mostra que soberana é a República. República esta que é repleta de participantes, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles possuem, de acordo com o texto constitucional, autonomia. Então, bastante cuidado, pessoal. União, que alguns chamam de União Federal, e é uma nomenclatura admitida, não há problemas em você falar União Federal, ela não corresponde à República. Então, não é difícil que o aluno muitas vezes confunda esses dois conceitos. A República constitui o todo, do qual a União faz parte. Soberana, ou seja, inquestionável, inatingível em suas decisões, enquanto Estado, Estado-nação, é a República Federativa do Brasil e não a União. A União, por sua vez, é aquela que, juntamente com estados, Distrito Federal e municípios brasileiros, possuem autonomia entre si, isto é, não existe qualquer hierarquia entre eles. Então é muito simples, não há, na verdade, uma superioridade entre entes da União, entre entes da República. A União não manda no Estado, o Estado, por sua vez, não manda no município. Em resumo, ninguém se submete às vontades, seja de ordem política, seja de ordem administrativa, financeira, ninguém se submete às vontades de outro ente federativo. Todos eles, vale frisar, possuem autonomia administrativa, autonomia orçamentária, autonomia financeira, dentre outras autonomias.
Então, resumindo, pessoal, garantir essa autonomia a todos os entes federados é amplamente decisivo para que se pense de verdade nas melhores formas de organizar o país. Quando você verifica o caderno didático, pessoal, especialmente na página 68, você percebe, você lendo, você fazendo a leitura correta, você perceberá aquilo que já se conhece desde sempre, que a estrutura de poder no Brasil se dá em 3 níveis: federal, estadual e municipal. Eu até incluiria mais um que o caderno acaba não contemplando, que é o nível distrital. É aquele pertencente ao Distrito Federal, onde está sediada a capital federal, que é Brasília, e vale frisar que o Distrito Federal tanto possui características de estado, quanto características de município. Então, ok, isso aí, enquanto a isso não há segredo algum. Mas eu trago a pergunta para vocês. Essa subdivisão do sistema brasileiro, pessoal, em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Todos vocês conhecem já de sempre. E em 4 esferas de alcance: federal, estadual, distrital e municipal. Eu pergunto, é totalmente suficiente para que a organização aconteça? Para que ela seja satisfatória? Então o que vocês acham? Com essas 2 subdivisões, toda e qualquer atribuição da República já está definida? A República já está organizada? Confiram essa próxima tela. Percebam, pessoal, que ela não está definida. A República Federativa do Brasil, à esquerda você vê o mapa brasileiro, ela não possui um senso ideal de organização por causa do princípio que está à direita da tela, que é a chamada repartição de competências. Do que se trata, pessoal, a referida repartição de competências? Meus caros, não é suficiente que a República Brasileira seja concentrada em poderes ou em esferas. A repartição ela foi criada em atenção às diferentes demandas que acontecem conforme os interesses de cada ente pertencente à República. Vejam bem, repartição de competências. Para que você entenda o critério da repartição de competências, o grande sentido utilizado pelos estudiosos, pessoal, é o chamado critério da predominância do interesse. Analisem esse quadro que eu vou dispor para vocês a partir de agora. Vocês sabem que, enquanto ente federativo que possui alcance nacional, a União terá interesses gerais. Claro, a União é aquela que regulará o interesse de todo o território nacional. Ela não pode, a União, se restringir a uma localidade ou a um estado da federação. Ela precisa cuidar do todo. Os estados, por sua vez, claro, cuidarão de interesses regionais, aquilo que cada localidade demandar. No caso das demandas vinculadas à floresta amazônica, o estado do Amazonas. No caso da região hídrica de Minas Gerais, do Tocantins, de Goiás e outras demandas serão priorizadas pelos estados respectivos. Na sequência, pessoal, claro, os municípios cuidarão de interesses locais, ou seja, os interesses do cotidiano das pessoas, os interesses da comunidade, enquanto que o Distrito Federal, por sua composição jurídica, aqui está o DF, apresenta caráter híbrido, tanto possuindo as vertentes de Estado, por exemplo, o Distrito Federal possui Polícia Civil própria, Polícia Militar própria do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Defensoria Pública do Distrito Federal, ou seja, órgãos públicos, polícias e setores administrativos de natureza do Estado, mas que o DF acaba tendo como atribuições regularizar esses órgãos. Tanto por um lado a vertente de Estado, quanto por outro a vertente de município. E eu cito como exemplo o fato de o Distrito Federal não ser regido por uma Constituição estadual, como é Minas Gerais, como é São Paulo, Rio de Janeiro, e sim por uma lei orgânica. Então quem não sabia dessa previsão, passa a saber aqui. O Distrito Federal, meus caros, é regido por uma lei orgânica, que é o mesmo tipo de legislação
atribuída aos municípios. Ok. Pessoal, fácil demais, não é? E além dessa previsão, o que mais nós poderíamos comentar a respeito da estrutura de poderes? Então, como ainda teremos tempo e veremos com calma na aula de hoje, um tema essencial para a administração pública é o chamado controle. E o controle, fundamental para o dia a dia da administração, ele se perfaz de diversas maneiras. E na relação, entre os poderes não é diferente. O exercício do poder, pessoal, é atribuído a órgãos distintos e independentes, cada qual com a sua função, e há a previsão que um sistema de controle deve se estabelecer entre eles. Isso é amplamente conhecido como o sistema Checks and Balances, ou, na nossa língua portuguesa, como o sistema de freios e contrapesos. Ou seja, meus caros, os poderes eles realizam cruzamentos entre si, de modo que eles se controlem mutuamente, evitando a atuação desmedida, uma atuação temerária, uma atuação que concorra contra o Estado democrático de direito e atrapalhe o andamento do país. E vale ressaltar para vocês que em casos específicos, bastante específicos, os poderes acabam por exercer as funções típicas uns dos outros, o que desencadeia no chamado exercício de funções atípicas. Então anotem isso no caderno de vocês. A função típica de cada poder é a função natural, mas há a previsão legal de que eles exerçam as funções atípicas porque necessárias ao aprimoramento do Estado democrático de direito. Como exemplo muito claro, meus amigos, quando deputados e senadores compõem uma comissão parlamentar de inquérito, que é a nossa CPI, o que a Constituição prevê em relação à CPI, pessoal? Dentre outras prerrogativas, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que a CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Então, poderes de investigação naturais das autoridades judiciárias. Então vejam que interessante. É o legislativo brasileiro assumindo claramente a função de um juiz, as funções do poder judiciário. Porque cabe à CPI processar o andamento de investigações contra parlamentares corruptos e contra quaisquer situações que afetem os interesses da República. Por outro lado, pessoal, e quando o presidente da República edita uma medida provisória, que é de sua atribuição, vejam, é o representante máximo do Executivo desempenhando o quê, pessoal? Funções legislativas. Ou seja, o presidente da República atribuindo-se ao papel de legislar, de criar norma, porque a medida provisória é uma norma, só que é uma norma advinda do Poder Executivo. E, por sua vez, quando o próprio Poder Judiciário organiza seus serviços internos, um concurso público, uma licitação pública, ele está desempenhando função administrativa, que inicialmente, em tese, pertence a quem? Ao Poder Executivo. Então vocês notam que os cruzamentos eles são constantes e eles trazem funções típicas e transformam em funções atípicas sempre para o crescimento, o aprimoramento da República e, claro, para que haja a limitação necessária entre eles. Então, olhem essa próxima tela, pessoal. Eu preparei um resumo para vocês aqui, bastante breve, sobre cada um dos três poderes e inicio comentando com vocês que o poder legislativo, vocês veem aí, é composto pelo chamado sistema bicameral. Ou seja, quais são as duas câmaras componentes desse sistema? Todos conhecem, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e que desempenham, pessoal, o papel de casas. Vocês no estudo de administração pública vão conviver sempre com essa nomenclatura. A casa iniciadora e a casa revisora, sempre conforme cada caso. Explico rapidamente sobre casa iniciadora e revisora, pessoal. A casa iniciadora ou revisora pode ser qualquer uma das duas. Quando um projeto de lei chega ao Congresso Nacional, ele pode tanto dar entrada na Câmara dos Deputados, quanto a entrada no Senado Federal. Mas o que é o interessante você perceber? O sistema bicameral,
conduz à ideia de que, se deu entrada a um projeto de lei na Câmara, o Senado em algum momento revisará esse projeto. Porque as duas câmaras precisam apreciar cada tipo de projeto que é protocolado no Congresso. Se o projeto, por outro lado, for protocolado, for entregue ao Senado Federal, ele apreciará, por comissões ou não, e a Câmara revisará. Então vale a pena vocês guardarem esse conceito. Na sequência, o Poder Executivo, que, claro, possui diversas atribuições, todas delineadas na Constituição Federal, mas eu faço um único apontamento aqui, para resumir para vocês, que é o que compete privativamente ao Presidente da República, dentre outras funções, acompanhe sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, ou seja, a chamada execução das leis. Ou seja, iniciando-se o processo legislativo quando se tratar da criação, por exemplo, de cargos, funções ou empregos públicos na administração pública. Por fim, o Poder Judiciário, né, na sua perspectiva, ele possuirá estrutura própria, baseada na hierarquia dos órgãos que o compõem, que são chamados de quê, pessoal? Instâncias. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, que são os órgãos de Brasília. A primeira instância, pessoal, é o órgão que primeiro irá julgar a ação apresentada. É aquele que conhecerá o processo de início. Se após o veredicto, alguma das partes do processo pedir o chamado reexame do mesmo, uma reanálise, a ação poderá ser submetida a uma instância superior, no caso a segunda instância e depois a terceira, e ser novamente apreciada por órgãos colegiados. Pessoal, isso é bastante conhecido no direito, na própria administração pública também, vocês que são servidores, que pretendem ser servidores, sabem que isso é conhecido como o chamado princípio do duplo grau de jurisdição, porque qualquer processo precisa também ter duas análises, para tanto que há, inclusive, a figura do recurso ou do pedido de reconsideração em âmbito administrativo. Podem ocorrer casos de assuntos específicos, é claro, que são apresentados diretamente a instâncias superiores. Meus caros, eu acabo de arredondar para vocês rapidamente sobre a essência do poder judiciário. Agora, percebam a tela. Percebam aí, também de maneira bastante simplificada, como é gigantesca a estrutura do poder judiciário brasileiro. Então vocês acompanham, a estrutura do poder judiciário é composta por diversos tribunais, como eu dizia a vocês, primeiro na composição dos tribunais de primeira instância, que são os últimos da lista. Você tem aqui à esquerda a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Justiça Trabalhista e a Justiça Eleitoral. São as chamadas, pessoal, organizações judiciárias de primeira instância. Num patamar acima, onde você encontra o TRF, o TJ, o TRT e o TRE, são as chamadas composições de segunda instância. Ou seja, num segundo momento, quando a análise de um procedimento, de um processo precisa ser reexaminada, claro que há o encaminhamento para os tribunais superiores, que irão, por meio de colegiados, apreciar se o pedido precisa ser reexaminado, se a sentença pode ser preservada, etc. E acima, meus caros, aqui no terceiro e no quarto patamar, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, órgãos colegiados de terceira instância, apenas hierarquicamente inferiores aí ao Supremo Tribunal Federal e a mais recente inovação jurídica, que é o nosso chamado Conselho Nacional de Justiça. Pessoal, esses tribunais brasileiros apresentam em sua composição um determinado número de membros, que vale a pena você estudar, é inclusive conteúdo da nossa apostila. Percebam a estrutura hierárquica do Poder Judiciário. Eu vou destacar para vocês aqui algumas das principais estruturas, alguns dos tribunais mais importantes, sendo que o principal, claro, é o nosso chamado STF,
que tem a composição sempre de 11 membros. Ou seja, as principais demandas brasileiras, demandas de alcance nacional, de interesse nacional, como o caso do mensalão, caso de abortos de anencéfalos e demais temas relevantes, não é? A organização brasileira, são sempre processadas pelo STF. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, também de bastante relevância, que é um conselho pertencente ao Judiciário e composto por 15 membros, sendo que esses 15 membros são membros dos demais tribunais brasileiros, há uma composição aí abraçada por todos os tribunais, parte de todos os tribunais compõe o CNJ, e eu chamo a atenção também para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que tem a composição de 33 membros. Vale frisar que esses 33 são, no mínimo 33, não é na verdade um número exato. Os demais tribunais, meus caros, são importantes do ponto de vista, como eu falei anteriormente, de trabalharem com a especificidade de cada matéria. Então a Justiça Trabalhista trabalhará com as demandas voltadas ao trabalho, ao emprego, às relações entre empregador e empregado. Por outro lado, os tribunais eleitorais vão cuidar do sistema eleitoral brasileiro, o TRF das demandas federais e assim por diante. Mas aqui para vocês é uma rápida abordagem, só para vocês compreenderem globalmente como funciona o nosso judiciário. Pessoal, então infelizmente nós não temos tempo aqui para descrever com a riqueza de detalhes que vocês mereceriam sobre todas as funções dos tribunais brasileiros. Mas eu recomendo que vocês estudem com atenção, com toda a atenção, essa parte do conteúdo, porque ele é muito relevante para o nosso curso. E vocês sabem que eu costumo sempre apontar para vocês quais os temas mais importantes de todo o nosso caderno didático. E sem dúvida, esse é um deles. Então eu repito, frisem aí as páginas 73 e 74 do caderno didático. Então conto com vocês aí nessa dedicação a esse tema. Não deixem de ler e compreender a respeito, porque certamente será tema de nossas avaliações. Muito bem, meus amigos. Passo a conversar com vocês agora sobre a relevância da fragmentação da administração pública em duas modalidades. A modalidade da administração direta, a composição, melhor dizendo, da administração direta e a administração indireta. Quais são os entes, pessoal? Quais são as pessoas jurídicas que fazem parte de cada uma delas e como são as suas linhas de atuação? Olho na tela, pessoal, só para vocês visualizarem. Vejam aí. A administração direta, evidentemente, ela compõe-se de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, é a administração centralizada da República. É aquela, meus caros, que possui autonomia política, que possui autonomia financeira e administrativa e que, de maneira direta, estrutura, organiza, comanda o cenário nacional nas necessidades básicas da população e na prestação de serviços públicos. No âmbito nacional, corresponde ao presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, conforme o artigo 76 da nossa Constituição. Nos estados e Distrito Federal, é o governador, claro, que vai figurar como comandante máximo da administração estadual, e ele é auxiliado pelas secretarias de Estado. Nos municípios, por sua vez, é o prefeito e as secretarias municipais de administração municipal. Ou seja, existe, pessoal, o vínculo direto com o chefe do Poder Executivo em todos os níveis de governo. Então voltemos à tela. Por outro lado, a administração indireta, ou seja, vocês percebem aí, a administração descentralizada compõe-se de 4 personalidades, de 4 pessoas jurídicas, sendo elas autarquia, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Meus alunos e minhas alunas, a administração pública indireta, outro tema de grande relevância e importância para esse curso inteiro, ocorre quando há uma lei
por meio da qual a administração direta delega competências a outras pessoas jurídicas, para que estas as auxiliem em situações específicas nas quais o Estado não tem condições de administrar solitariamente. Então são os chamados braços da administração direta. Possuem autonomia financeira e administrativa, mas evidentemente não possuem autonomia política, porque elas estão sempre vinculadas ao órgão de Estado que as criou. São aquelas que a administração direta institui ou autoriza a criação, visando qual objetivo, meus caros? A execução de serviços públicos ou de interesse público. E é nesse raciocínio, pessoal, que nós iremos especificar uma por uma na nossa aula de hoje. Sugiro que nesse exato momento vocês anotem cuidadosamente a descrição que farei sobre cada um dos entes da administração indireta. Anotem, pessoal, anotem, porque esse tema ele é crucial para as nossas avaliações e, neste caso, ele não está considerado no nosso caderno didático. Coloquem da seguinte forma: a autarquia, pessoal, a autarquia é a pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Ponto, na mesma linha. Destinam-se à execução de serviços públicos de natureza administrativa. Não possuem autonomia política para criar suas próprias normas. Apenas possuem autonomia administrativa, ou seja, auto-organização. Em regra, o regime de pessoal é o regime estatutário. E principais exemplos da autarquia brasileira são o Banco Central do Brasil, o INSS, o IBAMA, o DETRAN, dentre outros entes que compõem a autarquia. Seguinte, pessoal, fundação pública. A fundação, meus caros, ela é instituída pelo poder público como o patrimônio, ou total ou parcialmente público, que é dotado de uma personalidade jurídica e destinado sempre por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade, pessoal, de auto-administração e mediante o controle da administração pública nos limites da lei. Exemplos de fundações públicas: o IBGE, a FUNAI e o Hemominas, por exemplo. Empresa pública, pessoal, é a pessoa jurídica de direito privado criada por autorização de lei sob qualquer forma, sociedade limitada, sociedade anônima, dentre outras, e capital exclusivamente público, para que o governo exerça atividades gerais, atividades de caráter econômico ou prestação de serviços públicos. Submete-se ao regime da CLT, ou seja, quem é aprovado num concurso público de uma empresa pública terá carteira assinada, podendo, é claro, ser demitido a qualquer momento, caso não haja boa conduta. Então, exemplos: os Correios, Caixa Econômica Federal, Emater, CEMIG e Copasa. Sociedade de economia mista, pessoal, é a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, criada por autorização de lei, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo a exploração de atividades de caráter econômico de utilidade pública ou então, pessoal, a prestação de serviços públicos não exclusivos do Estado. Grandes exemplos são o Banco do Brasil, a Petrobras e o Banco da Amazônia. Então, pessoal, eu destacaria de mais a mais para vocês a enorme importância do controle, seja na esfera administrativa, na esfera legislativa ou na própria esfera judicial. Ora, se você percebe que a administração pública tem toda essa organização que nós antecipamos, tanto na direta quanto nos entes que compõem a indireta, o controle virá como uma função determinante para assegurar se o que foi planejado, organizado e dirigido
realmente conseguiu cumprir os objetivos pretendidos. O controle, pessoal, é constituído por 4 fases. Estabelecimento de critérios ou padrões, é a primeira fase do controle, ou seja, é quando você visualiza que meta você quer alcançar. O segundo momento é o momento da observação do desempenho. O terceiro é a comparação do desempenho com o padrão estabelecido, ou seja, é a verificação se o que você se propôs a fazer está de acordo com o que você planejou. E a quarta e última fase é a ação corretiva, claro, que irá eliminar os desvios ou as variações daquele cotidiano, daquela meta a ser atingida. Acompanhe a próxima tela, pessoal. O controle também se subdivide, como ele atua fortemente na administração, ele também precisa ser organizado para que possa ser melhor definido na administração. Então, alguns critérios, como vocês podem verificar, são importantes. Quanto à abrangência, ele pode ocorrer em 3 níveis e segue o mesmo raciocínio, lembram-se, do planejamento, do qual tratamos na aula passada. O controle, meus caros, pode ser tanto estratégico, quanto tático ou operacional. Então ele tanto pode ser estratégico, quanto tático, quanto operacional, ou seja, estratégico, longo prazo, tático num prazo mediano, para que se alcance metas num prazo que não seja tão longo nem tão curto, e o operacional, que é o controle imediato das funções administrativas. Em outro prisma, na sequência, quanto ao órgão que o exerce, pessoal, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Eu falava anteriormente com vocês, se o Estado, por meio dos poderes executivo, judiciário e legislativo, realizam cruzamentos entre si para que possam se controlar mutuamente, ora, é claro que o controle será de gestão, de legislação ou judicial. A seguir, quanto ao momento em que se efetua, o momento em que de efetuação do controle, pessoal, ele pode ser prévio, concomitante ou posterior. Pessoal, exemplo de controle prévio é a previsão constitucional de necessidade de autorização ou aprovação prévia do Congresso Nacional para certos atos do Poder Executivo. Vocês muito bem sabem, o presidente da República não consegue caminhar sem um olhar do Congresso. Isso se configura em diversos atos. Por exemplo, autorização para celebrar a paz e declarar a guerra. Pela Constituição, gente, quem celebra a paz e declara a guerra no Brasil? Presidente da República. Mas quem autoriza que isso aconteça? Congresso Nacional. Então, controle prévio sobre algo que o presidente ainda irá desempenhar, ainda irá realizar. Na sequência, autorização para que o presidente e o vice-presidente se ausentem do país. Então, para quem não sabe, presidente e vice, quando se ausentam, precisam de autorização do Congresso. Autorização para realizar-se plebiscito e referendo, dentre outras circunstâncias. Exemplo, pessoal, de controle concomitante é o acompanhamento da execução orçamentária pelo sistema de auditoria, por exemplo. É quando a auditoria acompanha uma licitação, acompanha um controle de gasto público. E o controle posterior, por fim, é a anulação de um ato administrativo que já foi feito, já foi realizado ilegalmente. Ou então a prestação de contas de recursos já utilizados. Por exemplo, quando um concurso público é cancelado. Então o concurso público já foi homologado, já está na fase de nomeação de posse, mas alguma irregularidade foi encontrada, não há vergonha nenhuma para o administrador, pessoal, cancelar aquele ato. Ou seja, isso leva ao nome de controle posterior de um ato administrativo. Olhem a seguinte tela. Pessoal, dito isso, então, controle prévio, controle concomitante, controle posterior, verifique a tela para nós finalizarmos o nosso último slide. Na conclusão de que, quanto ao alcance, o controle pode ser interno ou externo.
Talvez, meus caros, seja a previsão de controle que você mais irá encontrar no seu serviço público. Quem trabalha em prefeitura, por exemplo, encontra de maneira muito intensa a realização do controle interno. Ou seja, é o controle que cada um dos poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes. Ele é externo, por sua vez, né? Ou seja, o controle é exercido por um dos poderes sobre o outro, como também o controle da administração direta sobre a indireta. Quando, por exemplo, o Ministério da Previdência controla todo o trabalho do INSS, que é uma autarquia federal, há o controle externo da direta sobre a indireta. A Constituição Federal, pessoal, prevê o controle externo sempre a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio, por exemplo, do Tribunal de Contas, cuja previsão está no artigo 71. E o controle interno que cada poder exercerá sobre seus próprios atos, que também é chamado de autotutela, que é o poder-dever de que cada administração reveja os próprios atos que cometeu, e isso está exemplificado com muita clareza nos artigos 70 e 74 da Constituição. Importante, pessoal, no artigo 74, especificamente, é prevista a chamada responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle, quando, ao tomarem conhecimento de certa irregularidade, deixam de dar ciência ao Tribunal de Contas. O controle ainda pode ser de legalidade ou de mérito, sendo que o primeiro pode ser exercido pelos três poderes. Então, o controle de legalidade, qualquer dos poderes pode desempenhar, é inerente a qualquer um dos poderes. Agora, o controle de mérito sempre caberá à própria administração pública. O fundamento desse controle, pessoal, o controle interno na administração pública brasileira, ele está consignado no artigo 76 da Lei 4.320 de 64, o qual estabelece que o Poder Executivo exercerá os três tipos de controle da execução orçamentária. O primeiro, a legalidade dos atos que resultem em arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. Num segundo momento, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. E no terceiro ponto, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Pessoal, quais características da administração pública dificultam a implantação desses controles? O que atrapalha, na verdade, a implantação eficaz de controle e de mudança comportamental? Vamos juntos. A dificuldade para medir resultados é uma delas, pela falta de parâmetros externos. Segundo, não há risco de descontinuidade, porque a organização pública ela é essencial e não está sujeita a falências. Ou seja, as pessoas não querem, gente, controlar, não querem criar controle, porque sabem que sempre existirá aquela administração, não vai à falência, não vai fechar. Então as pessoas acabam realmente relaxando no andamento desse trabalho. Terceiro, há a chamada relativa estabilidade funcional dos agentes, que só perdem o emprego em situações muito especiais. O que é isso, gente? A acomodação de servidor público atrapalha demais a implementação de um controle. 4. A grande rotatividade das funções da alta administração, principalmente as que têm uma relação com agentes políticos, porque a vinculação político-partidária muda e a própria composição eleitoral muda a cada 4 anos. Então, o controle que às vezes o prefeito A estabelece, o prefeito B chega e retira. Então, há uma dificuldade em você dar uma sequência a esse trabalho. Quinto, não há risco financeiro ou patrimonial para os gestores públicos, o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo. Então, muitos são os desafios, pessoal, para que o controle na administração seja realmente eficiente. Mas a mesma administração pública que oferece esses percalços
também sabe apontar alternativas, principalmente no que se refere à necessária desburocratização, ou seja, a administração de forma mais humana, de forma eficaz, confiando mais e punindo os que não correspondem à confiança, dando mais valor às palavras e aos fatos do que aos documentos. Então é como nós dizíamos em aulas anteriores, a palavra burocracia, vocês lembram de Max Weber? Weber defendia a teoria burocrática num sentido altamente positivo. Quer dizer, porque havia a designação de um método de organização racional e eficiente, que iria substituir o exercício arbitrário do poder pelos regimes autoritários. Então, pessoal, é preciso lutar e lutar muito por essa desburocratização do serviço público, que pode ter vários propósitos. Por exemplo, ela pode reduzir custos com procedimentos, ela pode acabar com a papelada, acabar com atividades completamente inúteis, reduzir controles, por exemplo, cujo custo seja superior ao custo do que é controlado, o que acaba efetivando uma economia de gasto público. Então, pode haver a promoção da melhoria de atendimento, tanto a usuários como a consumidores. Você pode também, desburocratizando, proporcionar ao seu funcionário a oportunidade, claro, de mostrar uma iniciativa, de mostrar a criatividade, agilizar o processo administrativo, como descentralizando a autoridade, delegando funções. Ou seja, pessoal, essa é a administração que nós esperamos, que nós acreditamos que um dia pode chegar. Não apenas a qual você queira trabalhar, você queira desempenhar, mas aquela principalmente da qual você precise receber a melhor prestação de serviço público possível. O que no Brasil às vezes funciona, mas a crítica nos diz que há muito ainda a ser feito, deixa-se muito a desejar. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas várias explanações que nós desenvolvemos ao longo das aulas. O tema é um tema interessante, é um tema relevante e vocês têm muito a aprender. Naveguem, procurem sites sobre o assunto, procurem a Constituição Federal, estudem. Não só fiquem presos ao caderno didático, ele é muito bom, ele é muito valoroso, mas pesquisem, corram atrás, desenvolvam esse pensamento, porque eu costumo dizer, não é apenas uma questão de aprendizado, é uma questão de conscientização. Então, o país será melhor se a consciência do brasileiro for mais desenvolvida. Então agora são mãos à obra, pessoal. Aproveitem ao máximo essas 4 aulas que eu deixei gravadas para vocês. Temos muito tempo pela frente, temos muitas avaliações, meus muitos desejos de sucesso, de bons votos a todos vocês, ótimos estudos, um grande abraço e até mais.